E hoje foi dia de consertar os estragos causados pela chuva no estado. Vamos saber mais detalhes com a repórter Malu Piccoli. Muito boa noite para você, Malu. A região de Curitiba, dos Campos Gerais e metropolitana aqui da capital foram as mais afetadas, não é? É isso mesmo, Simone. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias. Ao todo, em todo o estado, segundo a Defesa Civil Estadual, 13.029 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que caíram sobre o Paraná. Ao todo, 3.920 residências foram danificadas e entre as principais ocorrências registradas pela Defesa Civil estão os destelhamentos. Hoje, os moradores atingidos passaram o dia consertando os estragos. As regiões de Curitiba, região metropolitana e Campos Gerais foram as principais afetadas pelas chuvas. Confira na reportagem. Em Carambeí foi decretado estado de emergência. Mais de 1.000 casas ficaram destelhadas. Na capital, o dia foi de limpeza em vários pontos da cidade para a retirada de galhos e árvores. Nesta universidade, parte do teto da cantina cedeu devido às fortes chuvas. Havia alunos lanchando, ninguém se feriu. 24 escolas estaduais sofreram os danos provocados pelo temporal. Em algumas, as aulas tiveram que ser suspensas. O temporal causou prejuízos também na região metropolitana de Curitiba. Aqui em Colombo, 150 casas foram atingidas, de acordo com a prefeitura da cidade. Não houve feridos, mas muitos danos materiais. Em Colombo, os bairros mais afetados foram Maracanã, Rio Verde e Jardim Monza. Nesta escola municipal, os alunos foram dispensados no meio do turno por causa de alagamentos. Recebi uma ligação para mim vir buscar que diz que eles não tinham onde enfiar as crianças que estavam molhando todas as salas. Essa churrascaria ficou completamente destruída depois da chuva de granizo. Por sorte, ninguém estava no local. Prejuízo também na casa do seu Pedro. O telhado ficou assim depois da queda de um pinheiro. Foi o maior do desespero na hora, sabe? Ficamos na sala, dormimos sentados no sofá. Nesta outra casa, a força do temporal arrancou parte do telhado e do forro. A família passou a noite neste quarto e pela manhã teve que ver de perto os estragos. O vento foi muito forte, né? Aí ergueu todo o telhado e arrancou essa parte que você está vendo ali, ó. Aí ela cedeu tudo. Caiu telha nos vizinhos, quebrou a telha dos vizinhos, tudo. Em Curitiba, a chuva deu uma trégua na tarde de hoje. Ainda bem, porque as equipes da prefeitura tiveram bastante trabalho. Os estragos pela capital foram muitos. Confira. No início da tarde, os estragos do temporal da última quarta-feira ainda eram contabilizados em Curitiba e região. Alguns estabelecimentos, como este hospital de Campo Largo, ficaram completamente alagados. Na recepção, o teto chegou a romper. Já neste outro hospital em Curitiba, o teto da UTI neonatal também despencou com a força da chuva. Nas imagens, os funcionários da unidade correm para garantir a segurança dos bebês. Já pelas ruas, árvores derrubadas ainda complicavam o trânsito na manhã desta quinta-feira. No bairro Batel, algumas ruas permaneceram interditadas até que as equipes da prefeitura efetuassem a limpeza das vias. Na Avenida Anita Garibaldi, não só árvores, mas postes também foram arrancados do chão. Equipes da CETRAN foram deslocadas para orientar o trânsito na região, que permanecia caótico desde a noite de quarta-feira. Na Pedreira Paulo Leminski, um festival de rock teve de ser interrompido. As pedras de gelo se acumularam na pista e no palco e o show só continuou 2 horas depois. Pessoas da plateia ficaram feridas ao serem atingidas pelas pedras. No bairro Pilarzinho, as calçadas ficaram cobertas de gelo, assustando moradores. Durante a tarde, muitos ainda contabilizavam os estragos, como a dona Margarete, que se assustou com a quantidade de árvores que caíram no terreno dela. Foi assim, em torno mais ou menos de uns 4 minutos por aí, mas foi aterrorizante. Foi uma coisa assim anormal. E neste registro feito por um morador do Cajuru, outras vítimas da chuva, os passarinhos. Vai andando, vai achando passarinho morto aqui. Olha. Desde a noite de quarta-feira, a chuva não deu trégua. Segundo o CIMEPAR, a velocidade do vento no pico da tempestade chegou aos 65 km por hora em Curitiba. Em apenas 15 minutos, 22 milímetros de chuva caíram sobre a cidade, o equivalente a 15% do volume total esperado para o mês de setembro.
A Copel informou que em todo o estado, cerca de 305 mil unidades consumidoras ficaram sem luz já a partir da tarde da última quarta-feira. Destas, 30 mil unidades permaneceram sem luz ainda hoje. A maioria delas nas regiões leste e centro-sul do estado. Simone? Obrigada, Luísa, pelas suas informações. Malu, perdão. E agora sim, falamos então com a Luísa sobre a previsão do tempo. Luísa, boa noite para você. Quando é que essa chuva dá uma trégua? Já tem previsão? Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Pois é, choveu muito aqui em Curitiba e em outras áreas também. E com a ajuda do CIMEPAR, nós montamos uma tela com os volumes acumulados entre ontem e hoje. Essa tela vai aparecer aqui para vocês e a gente consegue ter noção do volume de chuva. Guarapuava, por exemplo, 27,8 milímetros e hoje 5. Cascavel com 0 ontem, mas hoje já 4,4. Aliás, amanhã deve chover mais em Cascavel. E Curitiba, 30,4. Ontem, com 21 milímetros em apenas 15 minutos, a gente viu na reportagem da Malu. E hoje, 17,8 milímetros até as 4 horas da tarde, que foi o momento que a gente fechou essa tela. E agora sim, o nosso mapa do estado, muita gente querendo saber como que fica a previsão do tempo para amanhã. Essa chuva, ela continua na metade sul do mapa de forma bem forte. Foz do Iguaçu, por exemplo, com máxima de 27, Cascavel de 25, Guarapuava e Ponta Grossa com a mesma temperatura, 23, Curitiba com máxima de 22 e Paranaguá aqui no cantinho com máxima de 25. Muita instabilidade e chuva forte. Já na metade norte, a gente pode ter pancadas isoladas, que foi o que aconteceu hoje em Campo Mourão. As temperaturas ultrapassam os 30 graus. E agora o nosso próximo mapa do interior. Você que está assistindo o RIC Notícias, quer saber como fica o tempo? Em algumas áreas, temperaturas um pouco mais baixas, mas nas outras acima dos 30, com instabilidade na maioria delas. E olha só, o tempo continua assim em Curitiba, pelo menos até quarta-feira que vem. É o que a gente consegue ver por aqui. Máxima de 17, 15, 13, ou seja, não deve passar dos 20 graus na próxima semana. A primavera chega com bastante instabilidade aqui na capital. Muito obrigada pelas suas informações, viu, Luísa? Obrigada a você, Simone. Até. Até amanhã.